Bom, nós vamos agora falar sobre contração muscular cardíaca e lisa, né? Então, vamos tentar aí diferenciar, né, essas duas contrações, desses dois tipos de contração, com também o que acontece com a contração muscular esquelética, certo? Como de praxe, eu vou desligar o vídeo, vai ficar só o som da minha voz, para que o arquivo fique menor, mais fácil de ser baixado e ser visualizado posteriormente. Ok? Então, nessa aula de hoje, nós temos como objetivos compreender as principais diferenças existentes entre o funcionamento dos diversos tipos de músculos do corpo humano, identificar e descrever os principais mecanismos envolvidos na contração muscular cardíaca e lisa e compará-los com a esquelética, analisar a importância dos mecanismos diferentes entre os tipos de músculos e reconhecer o papel dos principais neurotransmissores envolvidos na contração/relaxamento dos diversos tipos de músculo. Para preparar essa aula, nós utilizamos como referência bibliográfica básica os dois livros, o livro de Fisiologia Médica do Boron e o livro de Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora. Bom, nós vamos falar agora do músculo liso. Então, o músculo liso, ele tanto é diferente do músculo esquelético, quanto é diferente do músculo cardíaco. A primeira diferença que nós podemos ressaltar é que o músculo liso pode se contrair tanto via sinapse química, como por sinapse elétrica. A fibra muscular, não uma célula autorrítmica, como acontece com o músculo cardíaco. Outra coisa, difere do músculo esquelético porque ele é coordenado pelo sistema nervoso autônomo, enquanto que o músculo esquelético ele é coordenado pelo sistema nervoso somático, ele é totalmente voluntário. O músculo liso não, ele é de contração involuntária. O neurônio que leva o estímulo ao músculo liso, e é sempre uma via por dois neurônios, então seria o segundo neurônio que vai estimular o músculo liso, ele normalmente tem mais de um ponto de contato com a célula muscular. No desenho que nós estamos aqui, nós vemos 3 pontos de junção. Então, em 3 pontos diferentes na mesma célula, ele passa o seu estímulo, certo? Os receptores nessas células eles ficam mais afastados, mais espalhados pela célula como um todo, possibilitando aí estimulações diferentes. Uma célula apenas pode receber inervação de mais de um neurônio do mesmo sistema. Por exemplo, eu posso ter duas terminações vindo das duas do sistema nervoso autônomo simpático em pontos diferentes na célula. 2 neurônios chegando. Ou eu posso ter um neurônio excitatório e um neurônio inibitório sobre essa célula, o que é muito comum de acontecer, né? Então, por um neurônio eu estimulo a célula, por outro neurônio eu inibo essa célula, né? As células musculares lisas, elas podem se organizar no formato multiunitário, e nesse formato cada célula recebe sua terminação nervosa independente, e aí cada célula vai ser coordenado de maneira individual a sua contração. Ou esse músculo liso pode funcionar na forma unitária, ou seja, os neurônios vão chegar apenas em algumas dessas células e vão passar o estímulo para as células vizinhas via sinapse elétrica, certo? Outra coisa que vale ressaltar é que os potenciais de ação podem ser breves ou prolongados, ou seja, eu posso gerar uma contração mais rápida, que dure pouco tempo, ou eu posso gerar um estímulo, uma contração que vai durar horas, economizando assim energia para a célula.
Bom, como já foi citado, a contração do músculo liso ela é mais lenta do que o músculo cardíaco e o músculo esquelético, certo? Enquanto que um potencial de ação leva ali 100 milissegundos no músculo liso, no músculo esquelético leva apenas 2 milissegundos. É bem mais rápido, né? Além disso, a subida, a geração do potencial de ação é mais lenta, uma vez que os canais de cálcio são mais lentos, se abrem mais lentamente do que os canais de sódio, que são os canais que vão ser abertos no músculo esquelético, certo? O músculo liso, da mesma forma que acontece com o músculo cardíaco, usa cálcio tanto do meio intracelular como do meio extracelular, certo? E ele responde também a potenciais graduados, não apenas a potenciais de ações completos. Então, ele pode responder no formato de gerar uma hiperpolarização, em que assim a célula deixa de responder enquanto ela está hiperpolarizada, porque ela precisaria de um estímulo muito maior para conseguir gerar o seu estímulo, ou a célula é despolarizada, né, parcialmente, fazendo com que ela gere um potencial mais rápido do que normalmente ela geraria. Bom, no caso do músculo liso, normalmente o receptor muscarínico, diferente do que acontece no coração, ele é excitatório. Então, lá no coração, nós vimos que o receptor muscarínico do coração, quando era estimulado pela acetilcolina, ele era inibido, né? A contração era inibida. E aqui é o contrário, né? Então, tipos diferentes de receptor para o mesmo neurotransmissor, né? Lá era um M2 no coração e aqui é um M1. Tá? Então, olha só a diferença. Tá? Nessa sinapse colinérgica, a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, se liga ao receptor M1. Esse receptor ativa uma fosfolipase que vai quebrar o diacilglicerol e o trifosfato de inositol, ou seja, vai liberar diacilglicerol depois da hidrólise e trifosfato de inositol. Essas substâncias, principalmente o trifosfato de inositol, vai abrir os canais de cálcio, aumentando a concentração de cálcio no meio intracelular, levando então ao processo de contração do músculo. Bom, como podemos ainda observar, a contração do músculo liso tem uma força elevada e baixo consumo de energia. Como eu já citei anteriormente, o tempo elevado de contração e relaxamento já faz com que haja uma economia de energia. E isso se deve ao baixo nível de fosforilação da quinase de cadeia leve da miosina. Essa quinase de cadeia leve, né, da cadeia leve da miosina, ela não se fosforiliza em altos níveis. Consequentemente, ela fica dependente da sua fosforilação para gerar contração. O que quer dizer isso? Quando nós pensamos em músculo esquelético, né, os filamentos de actina, a cadeia leve da miosina, ela é fosforilada rapidamente, de modo que a miosina fica pronta para se ligar à actina e gerar a contração. Só não faz isso o tempo todo, porque há uma obstrução do local de ligação, do sítio de ligação na actina pela presença da tropomiosina, que só é desobstruído na hora que aumenta a concentração de cálcio. Aqui, no músculo liso, essa quinase de cadeia leve da miosina, ela é pouco fosforilada. Então, eu não tenho muitas moléculas de miosina fosforilada para fazer a contração acontecer.
E a dependência de cálcio para isso, apesar de haver uma dependência do cálcio, ela não é absoluta. De modo que a gente consegue ter contração do músculo liso sem uma concentração elevada de cálcio no citoplasma. Nessa imagem, nós podemos ver no músculo liso o papel do cálcio na contração. E da onde vem esse cálcio? Então, nós temos canais de cálcio voltagem dependente, canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Dessa forma, o cálcio vai vir por mecanismos diferentes para dentro do citoplasma. Então, o aumento da concentração do cálcio, ela acontece por lugares distintos, certo? E esse cálcio é que vai ativar a calmodulina para que o processo de contração aconteça. Então, eu não preciso de tanto mais cálcio na minha célula para gerar esse estímulo, certo? A abertura dos canais de cálcio pode ser pelo próprio potencial de ação na membrana da célula, pode ser via proteína G, formando diacilglicerol e trifosfato de inositol, que provoca a abertura do cálcio, e temos canais de cálcio que são abertos pela própria presença do eocálcio, ou seja, à medida que o cálcio vai aumentando, o próprio cálcio estimula a abertura de mais canais de cálcio, gerando aí o potencial e a presença necessária de cálcio para o restante do mecanismo. Bom, nessa imagem nós podemos visualizar, né, que a distribuição das fibras de actina e miosina é diferente do que a gente visualiza para o músculo esquelético. Eles fazem parte também do citoesqueleto da célula, mas de uma maneira mais desordenada, sem a formação dos sarcômeros, né? E os filamentos de actina e miosina, da mesma forma, fazem aquela ponte cruzada para permitir a contração desse músculo, né? Mas depende também, não completamente, mas parcialmente, do aumento da concentração de cálcio na célula. Então, detalhando esse mecanismo, olha o que nós conseguimos ver. O cálcio entra na célula, que já está em potencial de ação. Esse aumento desse cálcio na célula abre outros canais de cálcio no retículo, e mais cálcio vem para o citoplasma. E esse cálcio, então, se liga com a proteína chamada calmodulina. A ligação do cálcio com a calmodulina torna essa proteína ativa e ela consegue, então, pegar o MLCK, né, a quinase de cadeia leve da miosina, e transformar ela na MLCK ativa. Essa MLCK, quando ativa, ela consegue pegar o ATP, quebrar em ADP mais fosfato e doar o fosfato para a miosina. A miosina agora sim está fosforilada e vai conseguir fazer a contração do músculo. Observe que quando o músculo era esquelético, eu não tinha essa calmodulina. A própria quinase de cadeia leve hidrolisava o ATP, ficando com o fosfato para que a ponte cruzada se formasse. Muito comum também nós observarmos relaxamento do músculo liso na presença de NO, né? E isso se dá principalmente em músculos de vasos sanguíneos. Então, na célula endotelial, na célula do endotélio do vaso, por estímulos externos, externo à célula, obviamente, né, mas interno no corpo, a célula produz o óxido nítrico e empurra ele para a célula muscular lisa.
Como ele é bastante apolar, ele se difunde facilmente de uma célula para outra. Dentro da célula, ele vai, então, converter GTP em GMP cíclico, e esse GMP cíclico vai ativar uma fosfoquinase. Essa fosfoquinase vai estimular a abertura de canais de potássio, empurrando cálcio para fora, e também vai inibir a entrada de cálcio na célula. Aí, essa fosfoquinase vai ativar aí a MLCK para que essa MLCK fique fosforilada e ativa, certo? Então, quando o óxido nítrico está presente, essa fosfoquinase, que estimula a abertura de canais de potássio e inibe os canais de cálcio, ela inibe também a fosforilação da MLCK. Consequentemente, a diminuição na concentração de MLCK ativa faz com que a contração do músculo não aconteça e o músculo então relaxa. Bom, espero que com isso nós tenhamos conseguido atender os objetivos dessa aula, que são, compreender as principais diferenças existentes entre o funcionamento dos diversos tipos de músculo do corpo humano, identificar e descrever os principais mecanismos envolvidos na contração muscular cardíaca e lisa e compará-los com a esquelética, analisar a importância de mecanismos diferentes entre os tipos de músculo e reconhecer o papel dos principais neurotransmissores envolvidos na contração e relaxamento dos diversos tipos de músculo. Com isso, nós encerramos essa aula de contração muscular cardíaca e lisa, complementando a contração esquelética que vocês estarão vendo na tutoria, certo? E, da mesma forma que eu fiz para a aula de sinalização celular, eu vou dividir essa aula em 2 arquivos distintos, 2 vídeos distintos lá no YouTube, para ficar mais fácil de vocês baixarem e assistirem o vídeo, certo? Um abraço a todos e até semana que vem.